Olá, como é que você está? Estou gravando esse vídeo para falar especialmente para você que está aí me ouvindo que as suas emoções importam muito. E infelizmente, hoje em dia, falar sobre as próprias emoções ainda é um assunto muito velado entre as famílias. Então, quem nunca ouviu? Ah, Maria, para de besteira, né? Você já percebeu que o João é cheio de frescura, cheio de mimimi? Quem nunca rotulou também uma emoção alheia, uma emoção do outro? Mas a gente não tem como medir a emoção, nem a minha nem a sua. Muito menos afirmar que a emoção do outro ou que a sua emoção é besteira. Quantas pessoas guardam as próprias emoções para não atrapalhar o outro? Eu escuto muito isso de adolescentes que não querem atrapalhar os pais, então não vão compartilhar sofrimentos emocionais. Afinal de contas, os pais já têm muitos problemas. Então, neste vídeo, eu vou falar para você formas que você pode encontrar para falar sobre as suas emoções e para ouvir as emoções de outras pessoas. A vida ela é feita de afetos, de afetações, de sentimentos. E se você se sente mal e você guarda isso para você, isso vai acumulando. Se isso não for resolvido, se isso não for ressignificado, isso vai acumulando e pode adoecer, né? O corpo sente, as dores vêm, dores de cabeça, dores na coluna, dores no corpo, e o próprio adoecimento vem, né? Então você precisa falar sobre as suas emoções. Talvez você nunca tenha aprendido, ninguém nunca tenha te ensinado a falar sobre as emoções. Realmente é um assunto delicado. Afinal de contas, a gente não se sente confortável de expressar a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, porque isso envolve sentimentos de rejeição, sentimentos de tristeza, sentimentos de medo e vários outros sentimentos negativos. E muitas vezes, ouvir de outras pessoas sentimentos negativos como esses também é desconfortável. E aí, o que acontece? Ainda que a gente tenha uma predisposição a ajudar, a gente cria uma preconcepção, um pré-julgamento. A gente imagina que a gente está entendendo a dor daquela pessoa e tenta dar conselhos para ela. Mas a gente não tem como entender verdadeiramente, a gente não tem como ter a dimensão genuína de como é se sentir da forma que o outro se sente. Da mesma forma que ninguém vai nos entender 100% no sentido de genuinamente ter ideia de como a gente sente cada emoção. Por isso, eu vou falar para você duas estratégias de como você falar com alguém sobre as suas emoções, porque é extremamente importante e necessário para a sua saúde mental e física. E também vou dar mais algumas estratégias de como você pode acolher o sofrimento de outra pessoa de uma forma efetiva, de uma forma que ela se sinta acolhida e se sinta bem, tudo bem? Então, se você ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Ferreira, sou psicóloga, sou orientadora profissional e eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Como nós estamos no Setembro Amarelo, eu vim devidamente vestida de amarelo para te ajudar a falar sobre as suas emoções, porque a emoção acumulada é adoecimento na certa e isso pode recair em qualquer tipo de atitude que pode ser prevenida, como por exemplo o suicídio, que pode ser prevenido quando você não acha que aquela emoção é besteira, é bobagem e quando você não guarda ela só para você. Então vamos lá para as orientações. Bom, primeiramente, você precisa buscar alguém de confiança para conversar. Alguém de confiança que não vá te julgar ou que não vá expressar esse julgamento para você. E aí, caso você pense em uma pessoa de confiança e não tenha certeza se ela vai te julgar ou não, você pode pedir a ela no início da conversa, né? Você pode falar, olha, eu queria conversar com você porque eu confio em você, eu tô precisando expressar minhas emoções, não tô muito bem, mas eu queria te pedir
julgar, só me escuta. Né? Quando a gente não tá bem, muitas vezes a gente só precisa falar, né? E a outra pessoa, muitas vezes, fica com essa necessidade de querer dar um conselho, de querer dar um retorno. Isso não é o mais importante. Inclusive, eu vou falar já sobre isso nas dicas de como ouvir. Mas para falar, primeiro busque uma pessoa de confiança que não vá te julgar e que vá te acolher. Tudo bem? A segunda orientação é que você se concentre em falar como você se sente. Exatamente expressar a sua emoção. Não se preocupe em construir uma ideia lógica, não se preocupe em justificar porque você está se sentindo assim, não se preocupe em tentar explicar o motivo dessa emoção. Isso não é o mais importante, né? Às vezes a gente se sente tão mal por sentir emoções negativas como ciúme, como inveja, como rancor, que a gente quer justificar o porquê que a gente está se sentindo assim. Não foque nisso, foque no que você está sentindo. Está sentindo ciúmes, está sentindo rancor, está sentindo sofrimento, está sentindo dor? Fala sobre a emoção, o que você está sentindo e como é para você se sentir assim, tá bom? E agora as orientações sobre como ouvir, como acolher uma pessoa que está em sofrimento emocional. Bom, uma pessoa que está em sofrimento emocional, ela precisa ser acolhida. E como que a gente pode acolher essa pessoa? Ouvindo, estando ali, ao lado. Às vezes a gente não precisa falar nada, só estar ali, disponível, para ouvir o que ela tem a falar, para acolher o choro que ela tenha para se expressar, para estar junto, para se importar. Então, acolha aquela pessoa sem se preocupar no que você vai falar depois. A sua atenção precisa estar naquele momento. E se importe, demonstre a sua empatia por meio do olhar, por meio da paciência ao ouvir, que é uma coisa muito rara nos dias de hoje. A gente vive num mundo tão acelerado que a gente não tem paciência de ouvir a dor do outro. Então, se aquela pessoa te escolheu para conversar, é porque ela confia em você. Então, dedique um tempo de qualidade para ouvir a dor dela, para estar junto a ela. Demonstre esse cuidado a partir do seu olhar, a partir da sua empatia, a partir de uma mão solidária, como você puder expressar esse cuidado, tá bom? E é extremamente importante que você não faça julgamentos sobre a dor, sobre o sofrimento dessa pessoa. Se por um acaso você não consegue não julgar, guarda o seu julgamento para você. Guarda isso para você. Se você achar que é um sofrimento além do necessário, guarda isso para você, acolhe a dor do outro. Você vai ajudar muito mais se você escutar dessa forma. E caso você tenha vontade de dar um conselho a essa pessoa, é muito importante que você deixe claro que é apenas um conselho e que ela pode seguir ou não, se fizer sentido para ela, né? Então, sempre que você tiver vontade de fornecer um conselho para a pessoa que você está ouvindo, pergunta se faz sentido para ela e fala que ela é livre para ficar à vontade de seguir ou não. Precisa fazer sentido para ela. Combinado? E para a gente finalizar esse vídeo, eu espero ter te ajudado, eu queria te perguntar, quando foi a última vez que você dedicou tempo de qualidade para falar sobre as suas emoções? Faz muito tempo? Procura alguém de confiança, compartilha. Como está sendo viver esse período de pandemia para você ou qualquer outra situação que esteja gerando um sofrimento para você? Compartilha. Isso vai fazer você se liberar um pouco das consequências negativas que é se sentir mal emocionalmente, tá bom? E se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras pessoas, né? Estamos no Setembro Amarelo. Quanta gente precisa ouvir palavras de apoio, quanta gente quer ajudar, mas não sabe como, quanta gente quer se expressar, mas também não sabe como. Então, se você gostou, curte, comenta aqui e compartilha, porque a gente não sabe quem está precisando de ajuda. Tantas pessoas escondem o sofrimento por trás de sorrisos lindos, né? Tantas pessoas escondem sofrimentos
por trás de produtividade intensa, por trás de uma aparência tranquila. Então a gente não sabe quem pode estar precisando ouvir essas palavras. Então compartilha com quantas pessoas você tiver vontade, com quantas pessoas você tiver a intenção de ajudar, tá bom? Um forte abraço, espero do fundo do meu coração ter te ajudado de alguma forma e até mais!